E porque Adão naquela época ele vivia como que a gente vai viver lá na cidade santa. Então ele via Deus, ele sentia Deus, Deus se mostrava para ele. Mas eles conversavam de uma forma íntima. Íntima, quando eu digo íntima, na forma mais profunda que possa imaginar, que seria dentro de si mesmo, né? Não de voz audível. E trazendo isso para nós, a gente vai pensar que a salvação é da mesma forma. O Espírito Santo ele vem na pessoa, primeiro a pessoa vai ouvir, né? Que é o que falamos aqui no outro podcast que acabou não vingando. A palavra ela vem pelo ouvido da pessoa. Então há a participação humana. Quando ela vem pelo ouvido, a pessoa desejou ouvir. Por exemplo, vou lá numa praça pública e começo a falar de Jesus, a pessoa ela vai querer ouvir. Quando ela quer ouvir, ou seja, teve uma participação dela. Aí o Espírito Santo vem nas palavras e convence aquela pessoa. E fala, porque ela desejou ouvir, porque se ela não desejasse ouvir, ele não ia falar. Que ele não vai lançar, o que ele diz, não lança pérolas aos porcos. Você pode ir lá num chiqueiro de porco e falar, ô porquinho, não come lavagem. Ele vai comer, não vai adiantar. Mesma coisa de um cachorro. Você vai lá, lava o cachorro, leva ele no pet shop, dá um banho nele, limpa, deixa cheirosinho e solta ele na rua. Ele vai atrás da carniça, vai rolar na carniça e vai voltar tudo fedendo. Porque é a natureza dele. Mas quando ele olha para nós, ele fala assim, ouve minha palavra. Aí você fala, tá bom, eu vou ouvir. Aí ele vem e fala assim, você precisa largar o pecado, olhar para minha justiça, para não viver o juízo. Naquele momento, essa palavra vai lá na nossa mente, na alma, e começa a martelar. Lembra que a Bíblia diz que a palavra esmiuça a penha? Você não lembra, né? Você nunca leu isso. Essa parte eu nunca vi, não. A Bíblia diz que a palavra esmiuça a penha. A penha seria uma montanha. Então a palavra ela vai entrar na alma da pessoa e vai ficar ali batendo, martelando, até que a pessoa cai em si. Ela fala, essa palavra é a verdade. Quando ela fala que aquela palavra é a verdade, o espírito humano dela, que uma vez estava morto por causa do pecado, ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vê aquela alma que em outro momento estava morta, o Espírito humano morto. Ele vai lá, ressuscita o espírito humano e habita ali. Porque o homem foi convencido. Naquele momento que o espírito humano é ressuscitado, o ser humano começa a ter instinto. Começa a ter coisas instintivas. É como que se, vamos dizer assim, de uma forma bem rasa, como se fosse um sexto sentido. E ele começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Então ele vai começar a olhar para a luz e fala assim, por que a luz? Por que existe a luz? Ele vai começar a se perguntar. Você pode reparar, todo novo convertido ele quer fazer a pergunta o dia inteiro. Ninguém aguenta mais. Por quê? Porque é como uma criança que acabou de nascer e ela quer conhecer tudo. Então ela começa a perguntar. Então o espírito humano da pessoa é ressuscitado e o Espírito Santo habita ali, ele começa a mandar instintos, pergunta sobre a salvação, pergunta o que é o Espírito Santo, pergunta isso, pergunta aquilo. Aí a pessoa começa a perguntar. E cada vez que o Espírito Santo começa a responder para ela o que é as coisas, o coração da pessoa começa a ser quebrantado e ela chora. Então você pode ver que o novo convertido, geralmente ele vai chorar bastante, porque as verdades estão começando a entrar dentro do ouvido, começando a convencer, começando a constranger ela, porque ela vai parar e falar, nossa, mas eu vivia assim, eu vivia daquele jeito, não é possível, eu não consigo me ver vivendo naquela vida, porque agora ela não vive mais ela está vivendo Cristo dentro dela, e Cristo convence ela, e ela é convencida, ela vai deixando se convencer,
Aí chega um ponto que a pessoa ela começa a viver o primeiro amor e ela não quer deixar aquilo, ela começa a querer cada vez mais e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. De repente ela estaqueia, ela estagna, para, e ela começa a viver a maturidade cristã. Aí é a época mais gostosa, né? Todo mundo acha que o primeiro amor é gostoso, mas a parte da maturidade cristã é a mais gostosa, porque é onde você vai apanhar, é onde você vai mais conhecer a Deus, mais do que no primeiro amor. E eu não, se Deus me desse uma escolha hoje, fala assim: Felipe, você quer voltar ao primeiro amor ou você quer ficar onde você está hoje? Eu falo: eu quero ficar onde eu estou hoje, porque no primeiro amor eu conhecia só a parte boa dele, mas hoje eu conheço também a parte dura. No primeiro amor você só vê o amor, só a alegria, o fogo ardendo no seu coração, mas no dia a dia você vai ver o dia que você não vai querer fazer nada, que você não vai ter ânimo para viver, que você não vai ter vontade de sair de casa. Aí ele vai vir dentro de você e vai colocar dentro de você uma força que você não vai saber de onde vai vir. Você vai se levantar, a hora que você vê, você está lá de novo, glorificando a Ele. Aí você fala: mas como que eu continuo? Aí você vai ver que você não continua porque você quer, mas porque Ele está fazendo você ir. Então, pra gente ir pros finalmente...